Fala pessoal, boa noite. Se alguém puder me dar mandar uma mensagem nos comentários para confirmar se está aparecendo, me avisa, por favor. Vou ver aqui, está aparecendo. Aparentemente sim. Aparentemente está tudo bem. E temos 4 pessoas na sala agora. Certo aqui. Se alguém puder mandar uma mensagenzinha nos comentários só para confirmar que dá para ouvir, que está tudo certinho, seria ótimo. Boa. Tá conseguindo ouvir bem, Clis? Maravilha, maravilha. Vamos só dar mais um minutinho para ver se chega mais alguém e a gente já começa. Quem quiser aproveitar o chat aí para se apresentar um pouquinho, enfim, acho que é uma oportunidade legal para a gente se conhecer, saber quem está aqui junto. Eu vou fazer o possível para me dividir aqui. Eu estou fazendo o streaming em uma ferramenta, o chat acontece no LinkedIn, então vou fazer o melhor aqui para tentar absorver qualquer dúvida que surgir, enfim, aqui nos comentários eu vou tentando trazer isso para a live. Peço desculpas de antemão aí, porque marinheiro de primeira viagem aqui, primeira vez que eu estou fazendo isso, então se fizer alguma besteira, vocês me perdoem. Legal. Já passaram 2 minutinhos, eu acho que a gente pode começar. Então, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está aqui hoje. Sei que o dia é intenso, então vocês poderem tirar uma horinha para a gente poder bater esse papo sobre Airtable, sobre no-code, para mim é super legal, uma oportunidade única. Então, em que consiste essa jornada, né? A ideia é que a gente faça uns 3 eventos como esse, e a cada evento eu vou ensinar um pouco para vocês, né? Um pouco sobre uma determinada ferramenta, sempre tentando desenvolver um CRM, né? Então, primeiro a gente vai desenvolver o banco de dados desse CRM, depois a gente vai desenvolver o front-end desse CRM e, por fim, a gente vai desenvolver automações para esse CRM. Tá? Então, se tudo der certo, no final do dia de hoje, a gente vai ter um banco de dados estruturado para um CRM. Tá? Então, essa é a proposta. Então, mais ou menos uns 3 encontros para a gente cobrir essas 3 frentes, que são as frentes importantes de qualquer plataforma no-code, né? De qualquer sistema que você queira desenvolver. Você tem o banco de dados, você tem a interface gráfica e você tem a parte de automações, né? Mas antes da gente entrar um pouquinho especificamente na ferramenta, eu queria, eu queria primeiro deixar claro para vocês uma questão com relação ao termo, né? No-code. Então, o que é no-code? Então, de uma forma geral, no-code é toda e qualquer plataforma que permita a um usuário cumprir uma determinada tarefa sem que ele precise escrever nenhuma linha de código para fazer isso, né? Então, o PowerPoint é uma ferramenta no-code. O Excel é uma ferramenta no-code. O Word é uma ferramenta no-code. E, basicamente, tudo que a gente usa, com exceção de linguagens de programação, são ferramentas no-code, né? E uma outra coisa que essas ferramentas são também, são todas SaaS, né? Ou seja, a forma de cobrança delas é como um serviço. Então, antigamente, talvez quem for um pouco mais velho vai lembrar que antigamente você comprava o CD do Windows, os disquetes do Windows, né? Então, você comprava por um software como se ele fosse um produto, né? E agora a gente compra por um software como se fosse um serviço, né? Então, a gente assina
o Canva para poder usar ele mensalmente, ou faço uma assinatura mensal e assim por diante. Tá? Então, com isso a gente cobre o que é no-code, basicamente tudo que a gente usa é no-code, e a gente dá uma pincelada rápida também sobre o que são os SaaS, né? Então, legal. O que é muito... eu mexo com tecnologia há muitos anos já, e o que é que me chama muito a atenção com relação ao no-code? Primeiro, de um lado, você tem a versatilidade, ou seja, você consegue construir qualquer tipo de solução, e de outro, então você tem versatilidade, você tem facilidade de uso, ou seja, qualquer pessoa não técnica é capaz de usar, e o que eu acho que é o mais legal é a velocidade de implementação, né? Então, o no-code, essas ferramentas novas que a gente vai falar hoje sobre uma delas, são ferramentas de no-code e que te permitem ter acesso a esse tipo de benefício. Ou seja, você tem uma coisa muito poderosa na mão, fácil de criar e que fica pronto muito rápido, né? Então, pensando em produtos que são cada vez mais centrados no consumidor e onde o consumidor, na verdade, lidera o desenvolvimento do produto, o no-code acaba virando um diferencial competitivo porque te permite fazer os ajustes que o cliente quer, só que muito mais rápido, né? É como se você desse um feedback para uma plataforma que você está sentindo falta de ter um fórum lá dentro, um blog com notícias relevantes, e você recebe um retorno da empresa 2 horas depois que aquele seu blog, o blog que você pediu está no ar, né? Então, isso é algo muito relevante com relação ao no-code e, na minha visão, é o que é, é, é a grande vantagem, é o grande diferencial desse tipo de ferramenta, né? Então, uma outra coisa que usar tecnologia no-code demanda você ter um pensamento de como se fosse as soluções que você vai criar são uma colcha de retalhos de outras soluções já existentes, né? Então, se eu tenho dentro da minha plataforma a necessidade de guardar arquivos e acessar esses arquivos, poxa, o Google Drive já faz isso super bem. Para que eu vou desenvolver um Google Drive do zero, né? Então, se eu preciso de uma ferramenta que mande mensagens, eu tenho o Gmail. Se eu preciso de uma ferramenta que gerencie muito bem a parte de Kanban, eu tenho um Trello. Então, o que a gente tem de tecnologia disponível hoje para qualquer um é a possibilidade de criar um sistema que amarre essas diversas soluções isoladas e de forma que você construa uma solução em cima dela, tá? Então, tem muito desse pensamento dessa colcha de retalhos, né? Então, você tem um grande orquestrador ali dentro, que é o que executa as tarefas com cada uma dessas soluções no momento que é devido de fato, tá? Então, muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que chama Airtable, tá? Eu vou, depois no final da live, eu vou colocar um link lá no post do LinkedIn com um link que vocês podem usar para se inscrever na plataforma. Tudo isso que a gente vai fazer aqui, você consegue fazer na versão de graça, ou seja, você não precisa pagar absolutamente nada para poder usar. Então, o link eu vou colocar lá, né? Então, hoje a gente vai trabalhar em cima do banco de dados, e tem uma coisa que eu sempre vou falar ao longo dos encontros, que é fazer um pouco de um exercício de engenharia reversa, né? O que é isso? Ou seja, sempre que eu estou desenvolvendo uma coisa, a gente vai estar desenvolvendo hoje, por exemplo, o banco de dados. Então, no momento que eu estou desenvolvendo o banco de dados, eu tenho que estar pensando também o que eu vou querer visualizar lá na frente, na camada, na interface gráfica do cliente. Porque se eu quiser visualizar isso lá, isso tem que constar dentro do teu banco de dados, né? Então, se eu quero exibir, por exemplo, o número de projetos que eu tenho ativo, eu tenho que ter alguma forma dentro do banco de dados, de ter alguma célula que faz uma contabilização dos projetos, para que eu possa exibir isso lá na frente na minha interface gráfica. Então, dentro de no-code, vocês vão sempre fazer um exercício muito grande de estar pensando de trás para frente, ou seja, o que eu quero ter lá como solução final, então o que eu preciso construir da porta para dentro para viabilizar aquela solução que a gente quer desenvolver, tá?
Só fazendo uma pausa rápida, como é que está para vocês o ritmo? Se alguém puder me dar um feedback no chat, eu agradeço para eu poder calibrar aqui se for preciso. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês possam ver exatamente a tela do RT. Só um segundinho, gente. Confirmem se vocês estão vendo a tela do Airtable, por favor. Boa, a Bia falou aqui que está ótimo, então vou acreditar na Bia. Acho que vocês já estão vendo a tela do Airtable, né? Então, só para a gente... essa é a tela que vocês vão ver quando vocês fizerem um login dentro da ferramenta. E eu vou clicar aqui. Você tem dentro do Airtable, você tem a possibilidade de criar vários workspaces diferentes, enfim, você pode separar os seus bancos de dados para cada projeto, se você quiser, mas para efeito do que a gente quer aprender hoje não interessa. Então, vamos clicar aqui em Create e eu vou começar do zero, né? Vou começar um banco de dados do zero, né? Então, eu vou chamar esse banco de dados de CRM, tá? Então, uma coisa importante é a gente ter o pensamento que a gente tem um banco de dados, que é o CRM, e esse CRM tem várias tabelas dentro dele, né? Então, eu gosto de imaginar que é como se fosse uma casa, né? Então, dentro de uma casa eu tenho a cozinha, eu tenho o quarto, eu tenho o banheiro, eu tenho a sala. Então, a ideia é que eu use cada cômodo para acumular ali todas as informações referentes àquele cômodo, né? Então, olhando assim de entrada, parece muito com Excel. De fato, parece muito com Excel mesmo em muitas coisas, né? Qual que é a principal diferença do Airtable? No Airtable, para cada coluna, eu tenho que dizer o que eu vou colocar dentro daquela coluna, né? Então, vamos dizer que nessa primeira coluna, eu estou dizendo que eu vou colocar o nome, e eu estou dizendo que o input vai ser um single line text, ou seja, vai ser um texto de uma linha só, tá? Então, vamos já pensar no nosso CRM. Então, todo CRM vai começar, por exemplo, com as empresas, né? Então, a gente quer controlar um padrão comercial, então eu quero poder controlar as empresas, eu quero poder saber os contatos que a gente tem dentro dessas empresas, eu quero saber os projetos dessas empresas e poder montar dashboards a partir disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai criar é a nossa tabela chamada empresas, né? Então, aqui eu vou colocar Coca-Cola, Shell e Piranga. Maravilha. O que mais que eu posso querer saber dessas empresas? Vou querer saber o CNPJ. Se vocês ouvirem no fundo uma criança, é minha filha que ela está ensaiando aqui, que deve voz Brasil, então não dá para interromper. Vamos lá. Então, o que é o CNPJ? O CNPJ é um número, né? E eu posso definir que eu quero um número sem casas decimais, com divisor, sem divisor, enfim, do jeito que a gente quiser, tá? Outra coisa que eu quero saber também, eu quero saber o endereço. Saber o endereço. Então, o endereço também é um single line text. Maravilha. O que mais que a gente pode querer saber dessa empresa? Eu vou querer colocar a logomarca dela aqui. Então, eu escolho um tipo de documento que é um deck. Deixa eu só ver se tem alguém mandando mensagem para mim. Não? Maravilha.
Então, você tem diversas opções de tipo de informação que vai entrar em cada coluna. Eu posso escolher, pode ser uma informação de data, pode ser uma informação de telefone, pode ser uma informação de e-mail, pode ser um URL, pode ser um número, pode ser um valor, um percentual, e assim por diante. Tá? Você tem diversos tipos de campos que você pode usar dentro da tua tabela. É muito importante que você defina não só o nome do campo, mas o que recheia aquele campo, né? Então, maravilha. Então, tá. Então, vamos só preencher aqui com os números quaisquer. Vou preencher qualquer número aqui, qualquer número. Tá. Rua das Couves, 23. Posso fazer copy-paste aqui, não faz diferença. E aqui, vamos ver se eu tenho alguma imagem fácil aqui para colocar. Vamos colocar essa aqui. Vou ter que é um spoiler, do post de amanhã. Beleza. Então, vou dar um copy-paste aqui. Copy-paste funciona super bem aqui dentro do RT. Tá? Então, beleza. Então, a gente está montando os dados da nossa empresa e a gente colocou aqui tantas quantas informações a gente quiser. Né? Eu posso colocar aqui uma descrição da empresa. Descrição. E vai ser um texto longo, essa descrição. Então, blá, 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 blá. Maravilha. Então, com isso, eu criei um banco de dados que tem todas as informações sobre as empresas ali dentro daquele banco de dados. Tá? Vocês vão ver que, assim como no Excel, você pode filtrar as informações dessa tabela, você pode agrupar informações, você pode ordenar, você pode pintar, enfim, pode fazer tudo que você quiser. Tá? Assim como no Excel, não tem grande segredo nisso. Uma coisa interessante que você tem aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo que está escrito Grid View? Isso quer dizer que você está vendo o seu banco de dados num formato de tabela. Mas eu também posso criar um novo view, tá? Cartões. Eu quero criar um novo view, ou seja, são os mesmos dados que estão naquela tabela, só que eu quero poder visualizar de outra forma. Né? Então, se eu estou visualizando as empresas, desse jeito assim fica muito mais legal de assistir, de ver do que do outro. Tá? E tudo que eu mudo aqui, muda lá também. Tá? Então, independente do view que você está usando, as informações estão todas conectadas. Tá? Então, assim como você tem diferentes tipos de campo que você pode diferentes tipos de campo para você ter no seu banco de dados, um texto, um número, um percentual, um valor, etc. e tal, você também pode definir diferentes tipos de view para aquele mesmo banco de dados. Então, eventualmente, se você está olhando teu banco de dados na parte de projetos, talvez uma das informações do projeto é o status. Né? Então, se está em andamento, se está parado, se está aguardando. Então, você pode criar, por exemplo, um view de um Kanban, né? Usando os dados que estão lá numa tabela, mas você vai ter a exibição como se fosse um Kanban, podendo arrastar as coisas de um lado para o outro, e ao arrastar ele já atualiza tudo para você. Tá? Como estamos até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar bem? Está tranquilo? Como é que tá? Vou esperar aqui um pouquinho, um comentário aqui qualquer no LinkedIn para vocês me ajudarem. Então, a ferramenta é, de fato, muito poderosa. Se alguém puder me dar um feedback aí, se está tudo indo bem, eu agradeço. A ferramenta é, de fato, muito poderosa e dá para customizar ela exatamente do jeito que você quiser. Tá? Então, é muito importante que, no dia de hoje, se a gente tiver sucesso, a gente vai terminar com um CRM feito que vai atender muito bem qualquer um de vocês da porta para dentro. Ou seja, ele ainda não vai ter nenhuma interface gráfica,
né? Você não vai ter um sisteminha com login e senha para você entrar e poder pesquisar as empresas, pesquisar os projetos, os contatos, etc. e tal. O que você vai ter é esse banco de dados todo estruturado, tá? Então, legal. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Se não colocou, eu vou tocar o barco aqui, depois a gente entra para uma parte de dúvidas, que aí vocês podem fazer as perguntas que forem. Legal. Então, a gente criou as empresas aqui dentro. Tá? Então, vamos criar mais uma tabela, e essa tabela vai ser uma tabela dos contatos, né? Ou seja, as pessoas que eu conheço em cada empresa. Né? Então, isso é uma coisa dentro de qualquer tipo de prospecção comercial, você tem como foco vender para as empresas, eu inevitavelmente vou ter que ter contato com algumas pessoas, e a partir desses contatos, eventualmente surge algum projeto. Né? Então, o segundo ponto que a gente tem que mapear aqui são os contatos. Então, uma coisa super importante sobre o Airtable a primeira coluna, né, a primeira coluna que você vai escolher aqui, ela sempre tem que ser uma coluna com identificador único. O que é isso? Você pode usar como primeira coluna um CPF. Por quê? Porque CPF cada um tem o seu. Pode usar um e-mail, você pode usar qualquer coisa, contanto que você não possa ter repetido. Então, usar um nome, eventualmente, é meio perigoso. Você pode ter dois José Carlos da Silva e o Airtable não gosta disso. Então, dos tipos de campo que existem, né, vou colocar o nome, vou chamar o nome disso aqui de ID e vou escolher um tipo de campo que chama autonumber. Então, o que esse campo faz? Todas as vezes que criar um novo item dentro da tabela de contatos, ele automaticamente cria um ID. Então, com isso, um número automático. Então, com isso, eu garanto que cada linha vai ser única. Né? Então, vamos lá. Então, o nome, quero saber o nome das pessoas. Então, singular in text. Eu quero saber o e-mail. Então, vou escolher o e-mail das pessoas. Eu quero saber o cargo. Isso vai ser um singular in text também. E eu vou colocar um telefone celular. Maravilha. Então tá. Então, a princípio, eu tenho aqui mapeadas as informações de, dos contatos. Né? Mas, espera aí. Cada contato que eu conheço, ele é de alguma empresa. Né? Então, cada contato que eu desenvolvo, ele pertence a alguma empresa. Então, aqui que começa a mágica do LinkedIn, ou seja, do LinkedIn, desculpa, do Airtable. Aqui dentro, você pode criar essas relações. Né? Então, qual é o tipo? Eu vou criar aqui um campo, que é a empresa, né? E eu vou dizer que esse é um campo que está linkado com outro banco de dados. Então, clico aqui, link to another record. Qual record? Empresas. Então, o que ele me pergunta assim? Você vai deixar que um mesmo contato esteja em muitas empresas? Não, não faz sentido. Se o José da Silva está na Shell, ele não pode estar na Shell e na Ipiranga. Desculpa. Ele não pode estar na Shell e na Ipiranga ao mesmo tempo, então eu desmarco isso. E pronto. Criei, vou fechar isso aqui só para... Depois eu explico isso para vocês. Então, o que eu fiz aqui? João Luiz, o e-mail é jl@gmail.com, o cargo é CEO, telefone é qualquer coisa, e a empresa, qual é? Tá vendo que apareceu um maisinho aqui? Então, eu clico aqui, ele vai mostrar as 3 empresas cadastradas, eu escolho uma e acabei de associar o João Luiz a Shell. Vamos colocar Amanda Maria. Maria@gmail.com, CEO também, todo mundo é CEO hoje em dia, e ela trabalha na Coca-Cola. Eu tenho o Roberto Santos, no rs@gmail.com, ele é CTO, telefone qualquer um, e ele trabalha na Ipiranga. Então, o que eu fiz aqui foi criar uma relação, tá, entre
o João Luiz e a empresa. Então, vamos ver o que aconteceu lá na tabela de empresas. Então, aqui, esse campo aqui é um campo que é um link. Aqui, ó. Ele é um campo link to another record, tá? Então, esse é um tipo de campo que vocês vão usar muito nas coisas dentro do Airtable. Tá? Agora, vamos lá na tabela de empresas, ver o que aconteceu. Então, estava no grid view aqui de cartões, eu vou voltar para o normal. Olha o que aconteceu aqui. Está vendo que tem essa coluna contatos aqui? Ou seja, a relação que existe entre empresa e contato existe entre contato e empresa. Então, é uma relação bidirecional, tá? Depois vocês me digam se não tiver ficado claro isso, tá? Mas o que eu fiz foi conectar esses dois bancos de dados, tá? Então, vamos seguir. Vamos seguindo por aqui. Então, beleza, já criei as empresas, já criei os contatos. Tá. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer um exercício lá na frente de exercitar a engenharia reversa? Então, agora é o momento de exercitar a engenharia reversa. Então, por que eu estou dizendo isso? Esse nosso sistema, lá na frente, ele vai ter uma interface gráfica. Então, ele vai ter um lugar que as pessoas vão fazer login e senha para poder ter acesso às coisas, né? E, eventualmente, eu quero poder limitar esses acessos, né? Eu tenho que ter uma pessoa que é um administrador, que pode ver algumas coisas, o usuário comum vai poder ver outras, etc. e tal. Então, onde que eu vou guardar nesse banco de dados aqui a parte dos usuários? Não tem. Então, eu tenho que criar uma tabela de usuários. Uma dica importante também para o Airtable. Airtable não gosta de acentos, tá? Então, os acentos, quando você converte de um lugar para o outro, muitas vezes ele deforma um pouco a palavra. Então, é sempre bom não usar acentos quando você estiver usando o Airtable, tá? Principalmente no nome das tabelas, enfim, no nome das colunas, é sempre bom evitar de usar o acento. Então, legal. Então, estamos criando uma nova tabela e agora uma tabela de usuários, né? Então, aqui eu vou manter o nome do usuário, eu vou manter ele como a primeira coluna, né? Eu vou também ter o perfil do usuário, que vai ser um single select, tá? Depois eu recomendo que vocês entrem e vejam os diversos tipos de campos que você tem. O que é um single select? Eu vou te dar opções, preto, branco ou amarelo, e você tem que escolher uma delas. Se for um multi-select, eu te dou preto, branco e amarelo, e você pode escolher preto, branco e amarelo. Você pode escolher as três. Se for um single select, você vai ter que escolher uma, né? Então, para o nosso efeito aqui, a gente vai criar um perfil que é administrador e um perfil que é usuário, tá? Então, são dois tipos de perfis diferentes e é um single select. E eu também vou criar, e vamos pegar mais uma informação. CPF, esses usuários, que vai ser o número, sem decimal, sem divisão. Todas as coisas são bem fáceis aqui, é só frustrar um pouco. E eu vou também pegar o e-mail. E-mail. E eu vou pegar a fatia dele. Porque a foto ele entra como um attachment. Beleza. Então, eu coloquei a foto aqui. Então, agora eu tenho Zezé de Camargo. O perfil dele é de admin. CPF é qualquer coisa. E-mail é qualquer coisa. E a foto eu vou botar qualquer coisa. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui.
esse cara aqui vai ser o usuário, esse aqui vai ser o usuário, CPF qualquer coisa, Lulu da Silva, e beleza. Então, maravilha. Então, aqui eu vou guardar as minhas informações do usuário. Lá na frente, quando eu estiver criando a interface gráfica, eu vou poder definir o que um admin vê, o que um usuário vê, etc. E tal, tá? Então, pô, a gente está criando uma coisa para poder se organizar, né? Então, vamos colocar aqui que a gente tem me perdi aqui. Me perdi. Vamos colocar que eu quero saber quem foi que criou. Quem foi o usuário que criou. Então, aqui tem um tipo de created by. Entendeu? Quando você escolhe isso aqui, ele automaticamente vai te dizer quem foi o usuário do Airtable que criou esse arquivo. Tá? Eu tanto posso fazer isso, quanto eu posso definir quando foi criado. Então, created time. E aí ele puxa automaticamente. Eu posso definir o formato do mês, se eu quero com hora, se eu não quero com hora, etc. Tá? Então, essas são informações, eventualmente, que você pode querer incluir e que o Airtable te permite puxar sem nenhum problema. Tá? Então, com isso, vocês podem ter um único banco de dados organizado, né? Uma vantagem que, como cada coluna você tem definido o que pode entrar ali dentro, as chances de você ter as pessoas bagunçarem as coisas é menor, né? Então, por exemplo, lá na empresa, quando eu estava cadastrando aqui os contatos, né? Então, a partir do momento que eu não deixo ele poder escolher outra coisa, ele tem que escolher uma das empresas que existem. Então, isso garante que eu fique com um banco de dados bem organizado, né? Então, beleza. Então, a gente tem os usuários, né? Que é o que a gente vai usar quando a gente tiver interface gráfica, e a gente já tem mapeado no nosso banco de dados as empresas e os contatos, né? Mas então, se tudo der certo na nossa prospecção comercial, as coisas vão virar um projeto, né? Então, eu vou pegar e eu vou criar mais uma tabela aqui, que é de projetos. Só antes disso, para eu não me perder aqui. Vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês, puxa, essa primeira coluna aqui é perigosa, porque ela tem que ser sempre individual, né? E aí eu peguei e botei o nome aqui. O que vai me impedir que não tenha nenhuma Lulu da Silva daqui para frente? Né? Nada. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou incluir uma coluna, que eu vou chamar de nome, e é um single line text. Incluir ela aqui do lado. Ela não é a minha primeira coluna. Tá? Então, eu tenho uma coluna de nome aqui, eu tenho uma coluna de perfil. E eu quero que essa minha primeira coluna seja única. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, clico 2 vezes, troco essa coluna de nome para uma fórmula. Em vez de ser um single line text, ela virou uma fórmula. E a fórmula, agora eu posso usar tudo que eu uso no Excel. Então, concatenate, ou seja, eu vou concatenar o nome, já até te mostro aqui. Vou dar um espaço. Vírgula, perfil. Ou seja, eu quero que ele crie uma célula que é uma fórmula que soma o nome da pessoa com o perfil. Então, esse é outro tipo de campo que vocês vão usar muito dentro do Airtable, é o campo de fórmula. Tá? Então, basicamente, todas as fórmulas que funcionam no Excel vão funcionar nesse campo de fórmula também, e com isso vocês podem criar bastante coisa. Tá? Então, acabei de driblar aquela história da primeira coluna.
Eu quero que seja o nome, a primeira coluna, mas eu tenho que fazer ele único. Então, eu faço ele ser único, fazendo uma concatenação do nome com o perfil, podia ser um nome com CPF ou o que quer que seja. Tá? Então, vamos voltar lá para o final do nosso projeto, do nosso CRM. Estamos terminando aqui a parte do banco de dados. Então, vamos falar dos projetos. Então, o nome do projeto vai ser Consultoria em Marketing, Consultoria em Finanças, Consultoria em RH. Então, eu quero registrar aqui com quem eu estou falando dentro da empresa. Então, é um contato e é um contato conectado com outra tabela. Então, eu tenho que linkar com outra tabela e é a tabela de contatos. Então, muito bem. Eu vou deixar o mesmo projeto tá linkado com diferentes contatos dentro da empresa? Sim, sim. Porque eu posso estar falando sobre uma consultoria de marketing e as minhas interfaces dentro da empresa é o fulano e a ciclana. Então, um mesmo projeto vai estar associado a dois contatos diferentes. Tá? Então, beleza. Então, eu vou conectar, vou fechar isso aqui de novo. Então, agora eu vou conectar os contatos. Vou falar que isso aqui é com o João Luiz, essa aqui é com a Amanda Maria, e esse aqui é o Roberto Santos. Maravilha. Estão vendo que aparece um, 2 e 3? Por que que aparece um, 2 e 3? Porque a minha primeira coluna aqui é um, 2 e 3. Se a minha primeira coluna fosse o nome das pessoas, só para efeito de teste, eu vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui no nome. Só para vocês verem o que acontece. Transformei o campo num single line text, nome 2, ele não gosta de nomes iguais, tá vendo? Então, e eu vou copiar igual isso. Igual para isso. Tá. Então, agora, quando eu vou para projetos, olha o que aparece aqui. Então, vale pensar no, na primeira coluna, porque eventualmente você vai querer identificar sobre o que ela trata de forma mais fácil. Tá? Então, muito bem. Então, a gente criou 3 projetos novos. Eu associei com 3 contatos diferentes, né? Mas, olha uma coisa legal que eu consigo fazer. Uma vez que eu tenho um, um, um arquivo que está conectado com outro banco de dados, eu posso add lookup fields. Ou seja, eu vou puxar para o banco de dados de projetos informações sobre o contato que estão lá na tabela de contatos. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho um vínculo feito. Essa coluna de contatos, ela funciona como um vínculo. Então, já que você tem um vínculo, maravilha, me diz coisas que você quer lá daquela tabela que eu puxo para cá. Né? Então, vamos adicionar alguns lookup fields. Eu vou adicionar aqui na parte de projetos o e-mail do contato, o celular e a empresa. Pronto. Então, acabei de criar aqui uma parte de projetos que está vinculado com os contatos, né, com as pessoas que são cadastradas aqui no nosso CRM. E eu puxei todas essas outras informações aqui que estão vindo, eu não consigo nem trocar essas informações. Por quê? Porque essas informações não residem aqui na tabela de contatos, de projetos. Ela reside aqui, na tabela de contatos. Então, se eu mudar aqui, vai mudar lá. Tá? Então, aqui dentro, eu já associei os projetos a uma empresa e também aos contatos. Né? E eu posso ainda, por que não, associar com quem criou, né? Então, quem criou? Quem criou esse projeto? Então, eu venho para a parte de link to another record, foi um dos usuários, e
Vou deixar que ele conecte com dois projetos diferentes. Então, e como eu estou criando um link record, eu vou adicionar o nome da pessoa, o perfil e o CPF dela, e a foto. Tá? Então, de novo, eu aqui vou escolher quem criou o projeto, já está vinculado lá com a minha tabela de usuários. Então, eu escolho quem criou. Posso escolher, inclusive, mais de um. E eu estou puxando todas essas informações da tabela. Tá? Então, só para terminar aqui, valor. Né? Então, o valor do projeto vai ser uma moeda corrente. Save. Então, com isso... vamos faltar aqui. Status. Status vai ser um single select. É importante vocês brincarem com a ferramenta, porque muitas das coisas eu escolho aqui rápido, eu já estou acostumado com os tipos de campo que existem dentro do Airtable. Mas é algo tremendamente simples, então é só brincar e experimentar os diversos tipos de campos que vocês vão entender exatamente para que vocês podem usar cada um deles. Né? Então, status em aguardo, trabalhando, finalizar. Então, eu criei 3 opções aqui, né, que a pessoa tem que escolher. Sempre que for cadastrar um novo projeto, ela tem que colocar o valor. Então, projeto bom aqui em RH. Está no aguardo, está trabalhando, está finalizado. Né? Então, exercitando aquela brincadeira que a gente falou de, aqui eu tenho os projetos, né? Então, eu quero criar um novo view no estilo Kanban. Então, clico aqui, Kanban, Create View, eu tenho que selecionar qual é qual é a coluna que eu vou usar para separar o Kanban. No meu caso, é status. Então, pronto, eu tenho as mesmas informações lá. Essa aqui não existe. Deve estar, tem um em branco aqui. Aqui. Então, eu tenho todas as minhas informações aqui num status num visual de Kanban. Então, se eu arrasto as coisas para um lado e para o outro, então, arrastei consultoria em marketing para finalizar. Se eu for aqui em consultoria em marketing, vai estar como finalizar. Se eu quiser voltar aqui no Kanban e botar em aguardo, quando eu voltar no meu grid view, ela vai estar aqui no aguardo. Tá? Então, deixa eu só ver aqui. Tá. Então, com isso, a gente cobriu os diferentes tipos de campo, né? A gente explorou alguns diferentes tipos de views dentro do Airtable. Os views estão todos aqui. Vocês podem criar diferentes tipos de view, tá? Uma coisa legal é, você pode criar, eu vou criar um novo view, tá? Que vai chamar somente finalizado. Tá? Então, criei aqui um novo tipo de view, e nesse view eu vou filtrar e vou adicionar uma condicionante. Eu quero que o status seja finalizado. Então, agora, nesse view daqui, eu só vejo as coisas que estão finalizadas. Eu poderia clicar um outro view só para no aguardo, porque podia clicar um outro só para aprovado. Posso clicar quantos views eu quiser para me ajudar a fazer a gestão do que eu estou fazendo. Vou só ver se tem alguma mensagem aqui, para a gente não se perder. Eu me perder, na verdade. Tem gente por aí ainda ou caímos? Essa é a dúvida. O pessoal está aí ainda, estou entrando aqui no LinkedIn e está dando fora do ar. Estou com medo de ter caído.
Se conseguirem avisar, agradeço. Tá rolando. Então, beleza. Se tá rolando, então maravilha. Então tá. Então, então o que que a gente tem, né? Então, a gente já tem dentro de uma mesma tabela, tá? A gente tem todas as informações agrupadas por tipo de informação, né? Então, eu tenho as informações dos usuários num lugar, eu tenho as informações das empresas em outro lugar, dos contatos em outro lugar, dos projetos em outro lugar, e tudo isso está conectado, tá? Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa, de fato, construir uma aplicação. É construir um banco de dados que esteja organizado e que tenha os dados que você precisa. Então, uma coisa que ajuda muito quando a gente está começando a criar o produto é minimamente você colocar 3 linhas para cada um dos dados que você está levantando. Então, se eu estou fazendo um trabalho de projetos, né, se eu estou querendo criar, eu estou criando aqui na minha cabeça como tem que ser o banco de dados da minha solução, né? Então, por mais que sejam dados fictícios, você coloca uns 2 ou 3 exemplos de cada um dos dados, porque isso vai te ajudar muito quando a gente estiver desenvolvendo lá na frente a parte da interface gráfica, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. O que que você tem de outras funcionalidades dentro do Airtable? E não vou perder muito tempo com isso, porque eu acho que essas são coisas meio óbvias e que vocês vão conseguir decifrar sozinho, tá? Então, você pode, obviamente, compartilhar a sua tabela com diferentes pessoas. Você pode compartilhar com o perfil de criador, que a pessoa pode fazer absolutamente tudo. Um perfil de editor, onde ela pode fazer algumas coisas, mas não tudo. Só comentador ou só de leitura, né? Então, isso quer dizer que você pode, não só, você pode compartilhar a sua planilha com alguém, ou, eventualmente, você pode compartilhar somente um view com alguém. Ou seja, eu quero poder compartilhar que as pessoas possam ver este view que eu estou mostrando aqui. Ou seja, se eu pegar em Share and Sync, Create Link to View. Então, se eu mandar esse link para qualquer pessoa, a pessoa só vai conseguir visualizar exatamente esse view que eu estou aqui no momento. Tá? Então, imagina que você tem uma tabela, por exemplo, onde você tem 30 empresas diferentes, tá? Então, você está acompanhando os projetos que você tem em cada uma dessas empresas, e você cria um view separado para cada empresa, né? De forma que você possa compartilhar o link desse view com aquela empresa e ela fique sabendo de todos os projetos que são referentes a ela. Naquela tabela tem informações de outros clientes também, mas como ela só tem acesso àquele view específico, elas não conseguem acessar o resto da tabela. Então, isso é algo bastante útil também quando a gente está trabalhando com cliente, né? Você pode criar, eu não vou entrar a fundo, mas uma coisa que a gente pode criar aqui dentro do Airtable é criar dashboards dos mais diversos. Então, você pode compartilhar somente o view para aquele dashboard específico. Então, isso ajuda bastante, tá? Então, legal. Vamos lá. Então, que outras coisas legais você tem aqui dentro do Airtable? Então, você pode trabalhar sincronizando tabelas, né? Então, digamos que você tem uma informação que por qualquer motivo ela roda no teu Google Sheets, né? Então, essa informação você pode pedir para o Airtable para sincronizar com essa tua tabela do Google Sheets e ele vai trazer todas as informações dessa tabela para dentro do Airtable. Tá? Então, qualquer mudança que você fizer lá na tabela vai estar refletida aqui no Airtable também, tá? Então, basta você escolher aqui, Google Sheets, e aí você vai escolher se você quer sincronizar, ou, enfim. Primeiro você vai ter que conectar a tua conta, e a partir daí você pode definir se você quer uma tabela sincronizada, ou se você quer simplesmente uma tabela normal. Tá? Então, vale para o Google Sheets, vale para o Excel, e etc. Legal. Deixa eu só ver aqui, surgiu alguma mensagem? Não? Ótimo. O que mais? Vamos lá.
Tá. Uma parte interessante que você tem dentro do Airtable, que eu acho que é tremendamente poderoso, são as automações, né? Então, as automações nada mais são do que a possibilidade de você configurar ações com base no que está acontecendo na sua tabela, né? Então, vamos usar um exemplo claro. Imagina que eu tenho um projeto, né? Vamos voltar lá no nosso projeto. Então, eu vou arrastar esse status aqui lá para frente. Funciona igual ao Excel, tá, gente? Então, arrastar, copiar, colar, essas coisas funcionam tudo igual ao Excel. Então, vamos dizer que o status dessa aqui seja no aguardo. Tá? Então, eu vou para o Grid View aqui. Tá, ó. Estou aqui no Grid View e eu tenho duas no aguardo e uma trabalhando. E eu quero disparar um e-mail para mim mesmo quando alguém da equipe trocar um projeto e colocar finalizado. Então, quando a pessoa pegar aqui dessa tabela de projetos, mudar esse status para finalizado, eu quero receber um e-mail. Então, como que eu faço isso? Então, eu venho aqui nas automações, tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir é qual é o gatilho, tá? Então, assim como a gente tem diferentes tipos de campo, você tem diferentes tipos de gatilho, né? Então, para o nosso para o nosso exemplo aqui, eu vou usar when record matches conditions. Então, quando um determinado item de uma tabela tiver uma condição específica, eu vou querer que ele faça alguma coisa. Tá? Eu vou escolher esse. A primeira coisa que ele me pergunta é, tá, em qual tabela que vai acontecer isso? No meu caso, é na tabela projetos. Lembra que eu vou estar mudando o status de em aguardo para finalizado, e quando fizer isso, eu quero que me mande um e-mail. Então, eu já falei que é na tabela projetos, e eu vou definir uma condição. Então, a condição é quando o status for finalizado. Então, quando, na tabela de projetos, quando o status for finalizado, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, eu tenho que escolher aqui Choose Record, para ele entrar e procurar um, um record que tem aquelas características. E olha o que ele me diz aqui. Não tem nenhum record que match the trigger configuration in current search query. Então, tá. Por que ele está me dizendo isso? Porque se eu entrar aqui em data, eu vou ver que eu não tenho nenhuma finalizada, né? Então, vamos trocar uma aqui para finalizada, só para ficar tranquilo. Então, beleza. Então, agora troquei lá para finalizado, vou pedir para ele escolher um record. Agora ele encontrou um record. Agora tem um record naquela característica que eu estou setando o gatilho, né? Por que ele precisa que eu escolha um exemplo? Porque ele vai usar esse exemplo para rodar a automação inteira para ver se a automação está funcionando, né? Então, a primeira parte, maravilha, está me dizendo, step successful. Então, conseguimos criar o gatilho. Então, agora eu venho para Advanced Logic or Action. Então, o que eu quero fazer se esse gatilho for acionado? Aí tem várias opções aqui. Opções que são nativas do próprio Airtable, como Send Email, Create Record, Update Record, Find Records, Run Script, ou que tem interfaces com outras plataformas, tá? Então, só para efeito do meu exemplo aqui, eu vou usar o próprio disparador de e-mail do Airtable. Então, eu vou escolher a ação que é Send Email. Para quem que eu quero que mande o e-mail? Então, eu posso tanto escolher um, um, um e-mail específico, como posso colocar aqui. Qual que é o assunto? Teste. Qual que é a mensagem? Estou testando. E olha que legal, quando você clica nesse maisinho, ele te permite pegar coisas da próprio banco de dados para você compor o e-mail, né? Então, vamos pegar aqui, ó, o nome do projeto, nome do contato. Olá, olá. E o nome do contato. Estou entrando em contato
por conta do projeto, e eu vou botar aqui o nome do projeto, que também está lá na tabela. Me diga se o valor de... Vou botar o valor aqui. Está dentro do seu budget. Abraço e boa semana. Maravilha. Então, acabei de definir a minha mensagem, poderia colocar um attachment ou não. Deixa eu dar um Generate Preview aqui. Então, ele vai pegar os dados que eu selecionei lá no gatilho e vai povoar o e-mail que eu acabei de escrever. Ah, esse e-mail aqui está bonitinho. Maravilha. Então, quer dizer que a minha automação basicamente está pronta. Então, agora, basta eu trocar aqui para On e, a partir de agora, a minha automação está pronta. Então, isso quer dizer que se eu vier aqui e trocar isso aqui para finalizado, ele deveria me mandar um e-mail. Como que eu faço para saber se rolou ou não rolou? Posso vir aqui em automações. Tá vendo que eu estou com a automação marcado? Vem Run History. Olha aqui, ó. Ele rodou às 7h55 com sucesso. E aí ele te dá o passo a passo. O record consultoria em finanças foi alterado, mandou o e-mail para fulano, 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 com a mensagem tal, tal e tal. Então, com isso, você consegue testar aqui em Run History para ver se foi tudo direitinho. E aí você consegue ir criando várias automações como você quiser. Então, de novo, fazendo um pouco do exercício da engenharia reversa, quais são as coisas que eu tenho que registrar, mapear dentro do meu banco de dados que vão permitir que eu crie automações em cima dela, né? Então, se eu quero mandar um e-mail toda vez que o cara muda de status, eu tenho que ir lá no meu banco de dados ter um status para usar de trigger, né? Então, você vai estar sempre criando essas coisas dentro do banco de dados, eventualmente só para disparar automações, né? Então, digamos, por exemplo, que eu quero mandar um e-mail depois de 10 dias que uma pessoa se cadastrou, tá? Então, vou voltar aqui só para mostrar esse exemplo, a gente já está quase acabando aqui, só para mostrar esse exemplo aqui, Automations, está aqui em Automations, Data, a gente volta para a nossa data, tá? Então, eu vou pegar aqui um contato, eu vou criar a coluna aqui que é Created Date, data de criação, então, Created Date, isso, aqui. Beleza. Tá. E aí, eu vou fazer uma fórmula aqui, que é... Ver se vai funcionar. Acho que vai. Que é hoje... Vou criar aqui... Queria criar uma fórmula aqui, que é hoje menos a data de criação, e aí eu vou ter eu vou ter a... Deixa eu achar aqui. Não vou achar agora. Mas vou explicar o racional para vocês, vocês vão entender. Então, imagina que eu coloco numa coluna a data de hoje, né? Vou colocar aqui. Data. Tá. E eu vou colocar data dia 3/6. Vamos colocar uma data aqui, dia 13. Tá? Então, eu posso fazer aqui uma fórmula. Eu acho que vai funcionar. Que é data de criação menos data. Deu errado. Tem algum
Então, uma coisa aqui. Se não for, não tem problema. Bom, deve ter alguma falha aqui, que eu não estou achando. Mas não tem problema. O que que eu vou fazer, na verdade? Eu quero pegar o dia de hoje, menos a data que ele foi criado, e vou fazer essa soma, né? Então, quando esse número, então, amanhã, essa diferença vai dar um, né? A data de amanhã menos a data de hoje vai dar um dia. Depois de amanhã vai dar 2 dias. Então, eu crio uma automação que, por exemplo, quando o número chegar em 10, eu quero que mande um e-mail automático para o cliente com as boas-vindas, pedido do NPS, o que quer que seja. Então, com isso, você consegue criar uma automação e, de fato, emular as ações de um CRM. Quando for um cliente novo, ou quando alguém criar um contato novo aqui, eu quero que você mande uma mensagem, eu quero que você mande um SMS, enfim, coisas desse tipo. Então, através das automações, vocês conseguem fazer isso também. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Eu acho que com isso eu cubro, gente. Tô, deixo aberto para dúvidas. O que que eu acho que é o exercício a ser feito agora, né? Agora, com base nisso que vocês viram aqui, vocês têm que pegar, vocês têm que aplicar para algum caso real de vocês, né? Vocês têm que pegar e organizar um banco de dados do que quer que seja, pode ser um calendário de publicação do LinkedIn, pode ser o que for, mas você deveria organizar um banco de dados para que a gente possa evoluir para a próxima etapa, que é, na próxima aula, a princípio, a gente vai falar sobre a parte de front-end. Então, eu vou precisar, eu vou usar o banco de dados que a gente já criou hoje para usar na próxima etapa, né? Então, vai ser bem legal se no próximo encontro, a ideia é fazer na semana que vem, depois eu vou pegar o feedback com vocês para ver se foi um negócio legal, para ser experimental mesmo. Então, pegar um feedback com vocês, e se for o caso, na semana que vem a gente vai fazer outro falando do front-end. Então, a gente vai seguir essa jornada que a gente está fazendo aqui, né? Então, a princípio, hoje a gente conseguiu criar um banco de dados e esse banco de dados está todo correlacionado, né? Então, todas as relações que precisam existir dentro desse banco de dados estão criados. O convite que eu faço para vocês é que vocês tentem aplicar esses mesmos conceitos, né, usando algum caso real de vocês. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui no LinkedIn. Agora é a hora que, se vocês quiserem fazer perguntas, usem, por favor, a parte de comentários que eu vou tentar responder aqui. Se não, a gente vai terminando. Estou aqui de olho no chat, gente. Vou parar de compartilhar aqui. Estou vendo comentários. Das duas, uma. Ou o LinkedIn caiu, ou o LinkedIn caiu, ou ninguém tem dúvida, ou também pode ter sido muito ruim, ninguém entendeu nada. Vamos embora. O que importa é tentando. Gente, eu vou, se não for surgir nenhuma dúvida, eu vou terminando por aqui. Eu fico tremendamente disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao Airtable. Enfim, que eu puder ajudar nessa jornada, contem comigo, tá? Uma dica que eu dou é usem e abusem da comunidade por trás dessa plataforma. Isso é uma comunidade poderosíssima, e que as pessoas colaboram, né? Então, isso quer dizer que você está tendo uma dificuldade e você manda uma mensagem na comunidade e 2 horas depois alguém te responde do outro lado do mundo, te ajudando, te dando as informações, o que que você precisa corrigir, o que que você está fazendo errado. Então, eu diria que grande parte, eu acho assim, uns 40% de tudo que eu aprendi com relação ao no-code, eu aprendi dentro das comunidades. Eu já aprendi
tendo uma dificuldade de implementar alguma coisa e recorrendo às comunidades para que me ajudassem. Então, acho que é uma ótima dica, se vocês quiserem de fato aprender mais, eu acho que é um caminho ótimo poder usar as comunidades. Tá? Não estou vendo mais perguntas, então, gente, eu quero agradecer todo mundo que veio. Sei que está tarde, todo mundo está cansado. Espero que tenha sido uma experiência legal para todo mundo. Depois, se vocês puderem me dar um feedback se foi legal, a gente faz de novo na semana que vem, dá continuidade, na realidade, né? Então, a ideia é que em 3 encontros a gente tenha um CRM totalmente funcional. Eu prometo que eu vou desvendar aqui a história da data lá que eu estava tentando implementar. No próximo encontro ela já vai estar pronta. Então, o que vocês precisarem de ajuda até lá, contem comigo, tá bom? E brigadíssimo, gente. Prazerzão poder trocar aqui com vocês e, enfim, espero que tenha agregado. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço, boa noite.